Jesus sofreu durante 6 horas ao ser pendurado na cruz até o momento em que morreu. Os que o chamavam no dia anterior de Rei de Israel agora estavam crucificando-o e criticando-o. Se vocês estivessem no meio deste sofrimento extremo, que pensamento acham que teriam naquele instante? Jesus, mesmo no meio dessa situação injusta, não expressou alguma raiva perguntando: como puderam fazer isso comigo? Ao contrário, proclamou seu amor pelas almas com todas as suas forças até o final. A partir de hoje, por meio do Only Bible, vamos meditar no amor do Senhor que há dentro das 7 últimas palavras que Jesus disse mesmo no meio da dor na cruz. Lucas 20, 3:33 a 43. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitos, quando se aproxima sua morte, refletem sobre sua vida e deixam suas últimas palavras para sua família, amigos, etc. Jesus também, antes de morrer na cruz, deixou suas últimas 7 palavras. Nestas 7 últimas palavras que Jesus deixou no ponto em que ia completar o caminho da salvação, que significado espiritual haverá? Neste episódio, vamos examinar sobre a primeira e segunda frase dentre elas. A primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A razão pela qual Jesus, que é o Filho de Deus, foi pendurado numa cruz de madeira, na qual uma pessoa amaldiçoada era executada, foi totalmente por nossos pecados. Os soldados romanos e o povo de Israel, que não conheciam esta verdade, desprezaram Jesus, que foi crucificado, e o trataram como um pecador atroz. Zombaram de Jesus, que só praticou bondade e não tem defeito algum, dizendo: A outros salvou, salve-se a si mesmo se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Mesmo assim, Jesus teve misericórdia deles até o momento em que morria, e pediu o perdão de Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus poderia perfeitamente ter descido da cruz se apenas desejasse, já que tem poder. Entretanto, suportou em silêncio todo o sofrimento e desprezo, a fim de cumprir a providência da salvação humana mediante a vontade de Deus. As pessoas não souberam que Jesus foi pendurado na cruz como Filho de Deus para remir seus pecados. Tampouco souberam que o comportamento delas é um grande pecado. Por isso, Jesus, a primeira coisa que fez ao ser crucificado foi pedir que os perdoasse. Disse: Pai, perdoa-lhes. Com esta frase, não se refere apenas aos que crucificaram Jesus e zombaram dele naquela época. Faz referência a toda a humanidade que está no meio das trevas, sem aceitar Jesus Cristo. Hoje em dia, muitos estão cometendo pecados tremendos sem poder conhecer o Senhor, que é a verdade. O inimigo, o diabo e Satanás controlam os que pertencem às trevas e fazem perseguir os que levam uma vida de fé diligente. Jesus nos dá o entendimento através da primeira palavra na cruz, o que é que devemos fazer. Ou seja, que ofereçamos uma oração com amor. Jesus nos exortou em Mateus 5,44. Amai a vossos inimigos, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está nos ensinando que perdoar unicamente com amor, orar e assim ajudar a que alcancem salvação é a vontade de Deus. A seguir, examinemos sobre a segunda palavra de Jesus na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. No Gólgota, estavam crucificados 2 malfeitores de cada lado, tendo a cruz de Jesus no centro. Naquele momento, o ladrão de um lado criticou Jesus, enquanto o outro repreendeu o ladrão que criticou e depois aceitou Jesus como o Salvador. Então, Jesus lhe disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Esta foi a promessa de que o ladrão arrependido seria salvo e estaria no paraíso.
Além disso, foi a proclamação de que ele é o Messias, que pode perdoar os pecados e salvar todo aquele que se arrepende. No entanto, ao ler os 4 evangelhos do Novo Testamento, podemos encontrar que o registro sobre estes 2 ladrões pendurados de cada lado de Jesus é distinto. Mateus 27:44 diz: "O mesmo lhe injuriavam também os salteadores que estavam crucificados com ele." E Marcos 15:32: "Também os que estavam crucificados com ele o injuriavam." Logo indicam que ambos insultaram Jesus. Em contrapartida, em Lucas 23, se menciona que um ladrão repreendeu o ladrão do outro lado e, ao se arrepender, foi salvo. Qual será o motivo pelo qual há esta diferença de registro sobre os ladrões nos 4 evangelhos? Isto não foi questão de um registro equivocado dos autores da Bíblia, mas algo que se permitiu dentro da providência de Deus para poder deduzir a situação daquele tempo de maneira vívida. Se examinarmos a situação do instante da crucificação de Jesus, uma grande multidão estava rodeando a cruz. Uma grande multidão, incluindo principais sacerdotes e escribas, estavam dizendo palavras malvadas a Jesus. No meio desta situação barulhenta, o ladrão que estava de um lado da cruz de Jesus injuriou Jesus. Os que estavam perto daquele ladrão que insultou podiam escutar claramente o que disse, mas o ladrão do outro lado também falava, franzindo a testa, na direção de Jesus, e assim parecia insultar Jesus. Ele havia repreendido o ladrão que havia injuriado Jesus, mas visto do outro lado, parecia insultar Jesus. Assim, nesta situação, em que não se ouvia bem as palavras do outro ladrão, os que viram essa cena de longe contaram que os 2 ladrões injuriaram Jesus. Por outro lado, os que sabiam exatamente a situação daquele momento deram a conhecer que o ladrão de um lado conversou com Jesus e que foi salvo ao se arrepender. Deus permitiu esta diferença de registro através dos autores da Bíblia, para que as pessoas de futuras gerações pudessem discernir com exatidão a situação daquele tempo. Então, por que Jesus terá dito ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso", em vez de dizer: "Hoje estarás comigo no céu"? O reino dos céus, onde habitarão eternamente os filhos salvos de Deus, é inimaginavelmente grande e belo. E está distinguido segundo a fé e a magnitude em que foi santificado. E cada reino tem uma diferente felicidade e glória. Por exemplo, se o apóstolo Paulo, que ofereceu sua vida sem poupar para o Senhor, e o ladrão salvo na passagem de hoje recebessem a mesma morada e recompensa no céu, como se poderia dizer que Deus é justo? Por isso, Deus outorga uma morada diferente dependendo de quanto se santificaram e se assemelharam ao Senhor, seus filhos salvos. Em especial, a cidade da Nova Jerusalém é a morada mais gloriosa onde está o trono de Deus, e ali entram as pessoas santas e perfeitas que se assemelharam a Deus. Em contrapartida, o paraíso é a morada mais modesta do céu, e entram ali as pessoas que receberam uma salvação vergonhosa, porque eles só aceitaram o Senhor e não lutaram contra o pecado até derramar sangue, nem se esmeraram pelo reino de Deus. É igual com a razão pela qual o ladrão salvo entrará no paraíso. Ele só confessou que é um pecador seguindo sua boa consciência e aceitou Jesus como o Salvador. Entretanto, não rejeitou o pecado para guardar a palavra de Deus, nem evangelizou alguém. Não há algo que tenha feito para o Senhor, assim lhe foi prometido o paraíso onde não há recompensa. No entanto, quando Jesus disse: "Hoje estarás comigo no paraíso", swing não significa que Jesus estará com o ladrão no paraíso. Nosso Senhor está à direita do trono de Deus. O Senhor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, falou assim porque é o dono de todos os reinos dos céus, incluindo o paraíso. Além disso, com hoje, não se refere ao dia em que Jesus morreu, nem uma data específica. Significa que o acompanhará onde quer que esteja, já que este ladrão arrependido foi salvo e se converteu em filho de Deus. Então, será que ao morrer, Jesus foi imediatamente ao paraíso? Não é assim. Mateus 12:40 cita:
Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui, com em prisão, não se refere a uma cadeia, mas ao Hades superior. Depois que Jesus morreu na cruz, compartilhou o Evangelho às almas que estão no Hades superior e ressuscitou ao 3º dia. Então, por que Jesus terá ido ao Hades superior? Em Lucas 16 e 22 está o registro de que antes de Jesus carregar a cruz, as almas salvas eram levadas ao seio de Abraão. O lugar onde estavam reunidas estas pessoas é o Hades superior. Além disso, há pessoas que morreram sem poder escutar nenhuma vez o Evangelho na época do Antigo Testamento, antes de Jesus vir a esta terra, ou mesmo na época do Novo Testamento. Entre eles, houve pessoas que foram salvas segundo o juízo da consciência, ao ter vivido seguindo a boa consciência. Assim Jesus foi ao Hades superior depois de morrer e lhes compartilhou o Evangelho. Assim podemos saber que o nascimento e morte de Jesus, e inclusive todas suas obras depois de morrer, foram seu amor pelo ser humano mediante a vontade de Deus. Nós devemos conquistar um melhor lugar no céu ao compreender este amor da cruz e nos esforçar mais para evangelizar, para que muitos mais possam ser salvos. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, Tu entregaste o Senhor por nós, e a morte do Senhor naquela cruz e cada uma de suas confissões foram amor e grande graça para nós. Te peço para que todos os que recebemos essa graça e amor, possuamos um amor grande e amplo, que pode perdoar inclusive aos malvados e os que nos fazem sofrer ao compreender o significado espiritual destas palavras do Senhor. Além disso, o Senhor nos salvou e nos deu o belo céu. Assim, nos ajuda a ser abençoados, que compartilham amor com o Senhor eternamente, ao conquistar a cidade da Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus Pai, e não o paraíso ao qual foi o ladrão arrependido. Muito obrigado, Senhor, por todo o amor que nos deste. Te amamos, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.